Tudo bem, pessoal? Vamos começar então a próxima aula de usinagem. Hoje a gente vai falar de torno. Hum, Vou fazer uma introdução sobre o assunto torno e depois todas as outras coisas que a gente for falar, como ferramenta, cálculo de RPM, velocidade de corte, todas essas coisas vão ser mais aplicadas para torno, tá? Mas como eu disse, algumas coisas se aplicam para todos os tipos de processo de usinagem, tá? Como calcular RPM, por exemplo. Então, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Então, isso aqui é um torno mecânico horizontal. A gente chama de torno convencional, né? Torno universal. Então, ele é dividido aqui, ele está dividido entre 5 partes, como vocês veem, tá? Essas partes, elas vão ser base, barramento, o cabeçote fixo, cabeçote móvel e carro principal, tá? Então, de novo, essa é primeiro, número 1, a base da máquina. Número 2, o barramento, é onde corre. Tá? Ela tem duas partes, né? É uma barra retificada como se fosse um trilho, né? De um lado e do outro. Ele vai correr em cima desse barramento o carro principal. O carro principal, ele é tudo isso aqui, tá? Ele tem algumas subdivisões. A gente chama essa parte da frente aqui de avental, onde tem esses comandos. Por exemplo, o volante, esse volante grande que movimenta todo o carro principal. A gente vai ter esse carro transversal, tá? Ele é movimentado por esse volante menor. Aqui vai ter um anel graduado, a gente vai falar disso, do que é um anel graduado daqui a pouco. E a gente tem esse carro superior, ele tem outro anel graduado aqui, no volante dele, tá? E o castelo, que é onde eu posiciono a minha ferramenta. É aqui que eu fixo a ferramenta que vai trabalhar. E esse cara aqui, cabeçote móvel, tá? Aqui eu posso ter a ponta, ou também chamar de contraponta, tá? Que ela é colocada, é uma pontinha mesmo, vou mostrar para vocês depois, é um acessório, ela é colocada no mangote do cabeçote móvel. Esse cabeçote móvel eu posso colocar nele aqui também um mandril e colocar nesse mandril uma broca e eu consigo fazer furação. Eu movimento o mangote, tá? Para frente ou para trás através desse volante e o cabeçote móvel ele corre também todo na extensão aqui do barramento. Eu posso, por exemplo, chegar ali bem perto aqui da minha peça. O cabeçote fixo é onde vai estar todo o engrenamento, motor elétrico aqui na base, mas todo o engrenamento, toda a transmissão de força do motor elétrico até a placa, tá? Existem alguns tipos de placa que a gente trabalha, mas a mais comum é a gente trabalhar com uma placa universal de 3 castanhas. A placa ela é aqui onde eu vou prender a peça e a peça ela vai girar, vai receber o movimento do motor elétrico, a placa vai transmitir um movimento de rotação para a peça. Aqui no cabeçote fixo, eu vou ter todos os comandos importantes para setar os parâmetros de usinagem na máquina, tá? Quais são esses parâmetros? Eu posso arrumar o RPM da placa, tá? Então vai ter aqui algumas alavancas, normalmente duas alavancas combinadas, elas vão produzir uma rotação na minha placa. Eu também tenho algumas botões e alavancas que eu consigo arrumar qual que é a velocidade de avanço do meu carro principal, tá? Então, quando eu tô, esse carro principal, ele pode se movimentar tanto de maneira manual, tanto o principal quanto o transversal, tá? Eu consigo mudar. Eu consigo movimentar ele tanto manual quanto automático. Para movimentar ele automático, ele tem um determinado avanço, que é a quantidade
em milímetros que ele vai se deslocar a cada volta da placa. Eu posso aumentar ou diminuir essa velocidade. E aí essas alavancazinhas, esses botões, eu vou determinar essa velocidade de avanço. Esse mesmo automático que faz o movimento do carro principal, ele também a gente consegue acertar passo de rosca. Quando eu vou fazer rosca, eu mudo aqui um botãozinho, em vez de desbaste normal, né, eu vou fazer rosca. E aí eu consigo acertar qual que é o passo da rosca que eu vou fazer também através desses botões e dessas alavancazinhas aqui, ok? Basicamente é isso, vamos dizer assim, o principal aqui do torno, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver um pouquinho mais no detalhe o avental do torno, carro principal, né? E a parte do avental. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Esse número 1 é o que a gente chama de vara. Ele transmite movimento de avanço para tração longitudinal e transversal. Transmite movimento de avanço para o carro principal. O fuso, que é esse cara número 2, ele vai ser uma barra roscada, ele transmite movimento de avanço para o corte de rosca. O número 3, que é essa vara de acionamento, ele está ligado a esse cara número 5, que é a alavanca de reversão. Nada mais é do que o liga-desliga da placa, do giro da placa. Tá? A placa ela pode funcionar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Quem que comanda isso é esse cara número 5. Então, essa vara de acionamento nada mais é do que o acionamento lá do motor elétrico que está acoplado ao meu cabeçote fixo. E o avental é toda essa parte aqui da frente, onde estão montados o volante do carro principal, que é esse cara maior aqui, e a alavanca de engate do fuso e do movimento de avanço para tração longitudinal e transversal. Então, liga e desliga da placa. E esse carinha aqui, ó, essa barra, não sei se dá para ver direito. Pode ser essa ou pode ser essa também, depende do torno, tá? Mas que você liga o automático do carro principal ou do carro transversal ou da rosca. Aí esse cara aqui, um pouquinho mais no detalhe, o cabeçote móvel, tá? Então o cabeçote móvel, ele é bem simples, ó. Esse volante aqui, ele vai expulsar, né? Aí eu vou movimentar o mangote, tá? Que é, é onde eu coloco a minha ponta, ou contraponta, também chamada de contraponta. Ou eu posso tirar essa contraponta e colocar um mandril e colocar uma broca, tá? Um escariador, um alargador que seja, para eu fazer furo ou rosca no torno, tá? Eu consigo prender, ó, eu consigo travar com essa alavanca G todo o cabeçote fixo. Ele trava no barramento através dessa porca aqui listada como K. Também posso travar só o mangote através dessa minha alavanca F aqui, tá? E esse I aqui, eu acho que ele está representando que eu consigo também deslocar esse cabeçote móvel para eu fazer usinagens cônicas, tá? Depois talvez a gente fale um pouquinho mais disso. Ó, quais são alguns acessórios do torno? A ponta e cone redutor, tá? Então, quando eu tenho só uma ponta simples, eu preciso desse cone redutor. Isso aqui vai no cabeçote móvel, lá dentro do mangote, tá? Tenho essa ponta giratória, ela não precisa de redutor, e eu não preciso engraxar a ponta dela quando eu for segurar uma extremidade da minha peça, tá? Ela é giratória, ela não precisa de graxa na ponta. Arrastador, quando eu vou trabalhar com um tipo de placa especial, né? Com esse tipo aqui, ó, placa arrastadora,
pode ver que ela não tem pinça, ela não tem como eu fixar a minha peça ali, ela não tem castanha. Então eu preciso de um arrastador para fixar a minha peça. Placa lisa, placa de castanhas independentes, que eu posso utilizar quando eu quero fazer furo ou algum tipo de torneamento interno, por exemplo, em peças retangulares ou quadradas. Essas castanhas, elas são independentes, cada uma abre independentemente. Diferente da placa universal de 3 castanhas, que quando eu abro, ela abre as 3 juntas e fecha as 3 juntas. Então isso sempre isso garante para mim a centralização da peça aqui na placa. Luneta fixa ou luneta móvel, eu utilizo como um apoio no meio de um eixo muito grande. Quando eu tenho um eixo muito grande, para a peça não ficar flambando, eu fixo essa luneta no meio, né? Ponto, mas vamos dizer assim, no meio dela para dar um apoio para que esse eixo ele não vibre ou ele não, até escape do torno. Eu tenho o porta-ferramentas, tá? Esse porta-ferramentas, ele pode ser um porta-ferramenta para ferramenta de metal duro ou de aço rápido, a gente vai ver mais sobre isso lá na frente. Mandril, que é como se fosse um mandril de furadeira normal. Posso colocar aqui uma broca, um alargador, um escariador. E esse mandril vai lá no mangote, no cabeçote móvel. Indicador de entradas e copiador para peças cônicas. Esses aqui são mais difíceis de se trabalhar. Mas esses são alguns tipos de acessórios que tem no torno. Tá? Aqui ele está falando várias das coisas que tem. Só para vocês observarem, o acionamento do cabeçote. Esse aqui é o cabeçote fixo, né? Acionamento da placa aqui. Esse daqui, ele está querendo falar das duas, de como que eu mudo o RPM da minha placa. Normalmente não, todos os tornos, eles vão ter uma tabelinha como essa aqui, ó, que vai dizer para mim como que o, o casamento, né, entre essas 3 alavancas aqui, que efeito que elas vão ter no RPM aqui. Por exemplo, 1 e 2 nessa posição vai dar 250 RPM. Se eu jogo a alavanca 1 para cá, ele vai aumentar para 450 RPM. Onde que eu sei isso? Tá tudo aqui nessa tabelinha. Cada torno vai ter uma tabela diferente, vai ter um método, até um jeito de, de mostrar isso diferente, mas todos têm. Então é sempre importante, quando for trabalhar num torno novo, que você nunca tenha trabalhado antes, uma marca diferente talvez, estudar como que você mexe no RPM da placa que você vai trabalhar. Tá? E aí, esses botões aqui embaixo, eles vão mudar para a gente o avanço, tá? Do carro principal e também o passo de rosca quando a gente estiver fazendo rosca, tá? Também vai ter uma tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabelinha vai mostrar qual é o avanço e quais são as letras que você tem que colocar. Normalmente são letras, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 botões ou alavancas aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar N, J, G, F e D. Tá vendo aqui? Então, isso aqui vai me proporcionar algum tipo de avanço quando eu ligar o automático do carro principal. Digamos lá, 0,5 milímetro por rotação. Então, toda vez que a placa ela gira, dá um giro, o meu carro principal ele vai se deslocar 0,5 milímetro. Parece pouco, né? Mas ela está girando ali, por exemplo, a 1000 rotações por minuto.
Então, isso daí vai produzir uma velocidade constante no carro principal. E aí, toda vez que eu quero mudar esse avanço, eu olho aqui na tabela, tá? Quando eu quero fazer, tem dois símbolozinhos importantes aqui, ó. Deixa eu ver se ele mostra. Sim, tem dois símbolos importantes no cabeçote fixo. Esse aqui significa rosca, tá vendo aqui? Quando eu coloco a alavanca apontando para esse cara aqui, significa que o meu carro principal ele está setado, ele está ajustado para fazer rosca, tá? Quando eu coloco para esse símbolo aqui, significa que ele está posicionado para fazer desbaste normal. Então, sempre prestar atenção, tá? Antes de começar a usar o carro principal no automático, verificar se está setado para rosca. Dá para ver aqui, né, que é um desenho de rosca. E aqui ele até fala, depois eu posso até passar esse material para vocês, como que eu vou cortar uma rosca métrica de 1 milímetro por passo. Aí a gente vai olhar naquela tabela que está no cabeçote fixo ali do torno, e aí ele vai acompanhar as setas que foram encontradas no passo de 1 milímetro. Ele diz lá que eu encontrei D, F, G, J, N. O que que significa? Que eu vou ter que colocar primeiro a alavanca nessa posição de rosca, e aí depois eu vou ter que ir nesses botãozinhos aqui e colocar o D, G, D, J, G, F, N lá. Esqueci os nomes aqui, ó. D, F, G, J, N para fazer uma rosca de 1 milímetro, tá? Mas se eu quiser, eu não estou fazendo rosca, estou fazendo desbaste. Aí eu vou ajustar primeiro para esse símbolozinho aqui, e aí eu quero obter um avanço de 0,250 milímetros por rotação, tá? Aí mesma coisa, eu vou ter que olhar na tabela e vou ter que ver qual que me obtém esse avanço aqui, ó. Ele falou para mim que é BEGJO. Então, é isso que eu vou ter que fazer nas mesmas alavancas. Colocar o BEGJO. Okay? Jamais pode ser feita a mudança de velocidade, de avanço ou de rosca com a árvore ligada. Ou seja, primeiro você desliga a placa do torno, tá? E depois você muda. Se você fizer isso, você está mudando o engrenamento de uma caixa de engrenagens lá dentro do cabeçote fixo. Então, se você fizer isso daí, essa mudança com as engrenagens girando, você vai quebrar. Então, sempre desliga o torno e muda. Quero mudar a RPM. Desliga o torno, muda a RPM. Quero mudar o avanço. Desliga a placa do torno, muda o avanço. Tá? A gente não mexe em nenhuma alavanca ou botão do cabeçote fixo sem antes desligar o torno. Aqui um pouquinho mais do avental. A gente já falou um pouquinho, mas esse volante aqui, ele vai ser o volante que conduz todo o carro principal, tá? Essa alavanca aqui, ó, a gente pode mudar de corte pesado para corte leve, corte pesado, corte leve, tá? O que ele tá falando que ele não fala aqui o que é cada um desses números aqui. Mas basicamente você vai ter aqui também, ó, essa alavanca aqui. Ela vai ser uma alavanca para você fazer rosca, tá? E essa alavanca aqui vai ligar o automático da máquina. A rosca e automático. Esse aqui ele liga o automático tanto do carro principal, ele vai andar longitudinal, quanto do carro transversal, ele vai andar nesse sentido aqui. Aí depende, cada torno tem um jeitinho aqui de ligar esse cara, tá? Basicamente é isso aí. E aí, o torno ele tem anéis graduados, tá? Então, para remover uma certa espessura de material, eu preciso dar um passe, que a gente chama. Por exemplo, se eu tenho lá um eixo, eu vou dar um passe, esse passe ele tem uma profundidade. Eu falo, por exemplo, eu vou dar um passe de 1 milímetro.
significa que eu vou tirar 1 milímetro no diâmetro desse eixo, naquele passe, naquela distância que eu estou percorrendo da minha ferramenta. A fim de que o trabalho ele se execute de modo preciso, a medida da espessura a remover deve ser fixada e garantida por um mecanismo que, além de produzir o avanço, permite o exato cuidado do controle deste avanço, tá? E aí, onde que eu tenho anéis graduados no meu torno? Primeiro, eu vou ter o anel graduado do carro transversal, tá? Depois eu vou ter um anel graduado pequenininho aqui, ó, da espera, ele chama de espera aqui nessa foto, ou de carro superior, tá? Que é onde está a minha ferramenta. Tem um anel graduado aqui, tá? Alguns tornos têm anel graduado aqui, ó. Esse aqui não fala, mas os tornos mais novos têm anel graduado até no carro principal, tá? Então, são esses, ó. Anel graduado do carro transversal e anel graduado do carro superior. Em alguns casos, também posso ter um anel graduado aqui do meu carro principal. E aí, esses dispositivos, né, eu preciso encontrar quais são os valores de cada uma dos traços desses anéis graduados. É como no paquímetro. Quando vocês têm um paquímetro, e aí vocês precisam saber quanto vale cada divisão do seu anel graduado, tá? Aqui ele fala, por exemplo, ó, para explicar como se controla a penetração, admitamos que o parafuso do carro, ele tenha um passo de 4 e que o anel graduado tenha 80 divisões. Nessas condições, uma volta completa do anel graduado fará com que a porca e, portanto, a ferramenta, ela avance 4 milímetros. Aqui ele está falando de uma volta inteira do anel graduado. Ele tem 4 milímetros, tá? Só que ele tem 80 divisões, tá? Então, eu tenho 4 milímetros dividido por 80 divisões no meu anel graduado, tá? Ou seja, isso aqui simplificando, eu tenho 20, né? Dividir por 4 em cima e embaixo. Cada divisão tem 0,05 milímetros no anel graduado, que pode ser aqui, por exemplo, do meu carro transversal, tá? Então, nada mais é do que você saber quantos milímetros tem uma volta do seu anel graduado, dividir pela quantidade de traços, tá? E aí você, de traços no toda a circunferência do anel, você vai ter quanto que vale cada um do anel. Nem sempre você vai precisar fazer isso, tá? Porque quando você for olhar aqui, ó, no anel graduado, por exemplo, do carro transversal e principalmente de tornos mais novos, ele já fala quanto que vale cada uma das divisões. Então é só procurar essa informação que a gente vai encontrar, tá bom? E aí eu posso ter também um anel graduado para polegadas, tá? Isso aqui, pessoal, talvez se vocês não entenderam muito bem, na prática a gente vai usar bastante. Então não se preocupem que quando a gente for trabalhar na prática, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o anel graduado e tentar descobrir quanto que vale cada traço do anel graduado de cada anel graduado que o torno ele possui. Beleza? Tipos de tornos mecânicos. Então, o torno mecânico, ele é uma máquina-ferramenta. Toda oficina que se preze vai ter um, pequeno, grande, que seja. Ele presta execução de grande variedade de trabalho, mas também porque ele é uma máquina que é relativamente simples, com uma ferramenta simples, barata, e na maioria dos casos pode ser afiada ali na própria ferramenta, na própria oficina. Determinadas operações que normalmente se fazem em outras máquinas, como furadeira, frisadora e retificadora, também podem ser executadas no torno com algumas adaptações. Ele é uma máquina bastante universal, tá?
e a mais utilizada em manutenção, ela, maioria das oficinas de manutenção a gente vai ver uma furadeira, talvez uma fresadora e um torno. Então, saber operar um torno, pelo menos, né, o básico é bastante importante. Então, quais são os tipos de torno? Eu tenho tornos horizontais, ele tem árvore e barramento horizontal. Árvore, pessoal, nada mais é do que um eixo que passa aqui dentro do meu cabeçote fixo, tá? Ele está recebendo o movimento tanto do motor elétrico como da caixa de engrenagem e está transmitindo para a placa. É isso que a gente chama de eixo árvore. Então, ele está aqui no sentido horizontal e o barramento também, no sentido horizontal. Isso que a gente chama de tornos horizontais. Tem um torno diferente, ele é vertical. Tá? Então, a árvore dele está em sentido vertical. Torno revólver, que é esse tipo. Várias ferramentas montadas num porta-ferramentas adequado. Elas atacam a peça sucessivamente em operações diversas pelo acionamento de certos comandos rápidos. São tornos para trabalhos em série e de grande produção. Não é torninho de oficina. Tá? Assim como esse torno copiador. Eles produzem um movimento combinado, obrigando a ferramenta a cortar um perfil na peça que acompanha, por meio de um guia, um outro semelhante tomado como modelo. Tá? Então, é um torno que copia um determinado movimento que o operador ele faz. E o torno de platô? Ele vai ter um eixo horizontal, eixo árvore, né? Horizontal. Ele serve para tornear peças curtas, mas de diâmetros grandes. Dá para ver aqui, né? Olha o tamanho dessa placa aqui. Como aros de rodas de locomotiva e vagão. E aí eu vou ter os tornos automáticos CNC. Eles possuem uma mudança automática de alimentação, programação computadorizada e emprego automático, e uma ordem determinada das ferramentas necessárias para cada operação. Nesse tipo de tornos, que servem para grande produção seriada, o material das peças a tornear tem movimentos de rotação e avanço de alimentação automático. Então, para esse tipo de torno, tá? Ele é um torno de comando numérico computadorizado, a gente não manuseia, a gente não opera ele manualmente. Eu insiro um programa dentro desse torno, tá? Eu escrevo, insiro um programa dentro desse torno e ele vai fazer tudo de forma automática. É esse tipo de linguagem que eu pretendo passar para vocês um pouquinho quando a gente tiver um pouquinho mais lá na frente, depois que a gente passar toda a parte teórica importante para a gente trabalhar na prática. Mas como a gente não tem um torno CNC, né? Isso aí fica por último. Mas eu acho que vai dar tempo também. Esse aqui não é um tipo de torno para oficina também. Porque não vale a pena eu escrever um programa só para, por exemplo, fazer uma peça. Eu preciso fazer uma peça para manutenção de uma máquina, então vou fazendo CNC, aí eu escrevo um programa inteiro para fazer uma peça. Não, normalmente esses tornos são feitos para produção em série, produção em massa. Então eu faço um programa que vai servir para fazer 1000 peças, tá? E aí operações que o torno ele vai realizar. A gente chama de desbaste, tá? Quando eu tenho quando eu tiro o material da parte externa da minha peça, tá? Então esse aqui é o desbaste cilíndrico externo, então eu estou fazendo uma peça cilíndrica, estou desbastando ela na parte externa. Alisamento cilíndrico externo, alisamento a gente pode chamar também de acabamento. Então posso fazer desbaste, que eu já passei para vocês na primeira aula, né? Quando eu tiro o material de forma mais rápida e não me preocupo muito nem com o acabamento e ainda não deixo a peça com as medidas que estão no desenho. Eu deixo um pouquinho sobre o metal
para eu tirar lá no acabamento. Posso fazer rosca cilíndrica externa, tá? Cada uma dessas operações, pessoal, eu posso usar uma ferramenta diferente. Por exemplo, uma ferramenta para rosca, ela é única, só serve para isso aí. Tá? Posso ter uma ferramenta exclusivamente para acabamento e uma exclusiva também para desbaste. E aí eu tenho outros tipos de operações que é, por exemplo, faceamento. Tá? Posso facear a minha peça, facear é tirar da face, como vocês estão vendo aqui no desenho. Pode ver que eu não estou tirando do diâmetro externo, estou tirando do comprimento da peça aqui, ó, da peça ou do rebaixo. Então, posso ter um faceamento da peça ou um faceamento do rebaixo. Esse faceamento pode ser à direita ou pode ser à esquerda. Então, cada um vai ter uma ferramenta diferente. Eu tenho a operação de sangramento, que eu posso chamar também de canal, como eu estou fazendo aqui, fazer canal, ou realmente sangrar a peça, que é cortar ela. Posso cortar uma peça. Se eu continuar, por exemplo, aqui, ó, com essa operação, quando eu chegar aqui no centro da minha peça, ela vai se dividir. Ou posso simplesmente parar aqui, que eu vou ter um canal. E aí eu tenho também o torneamento cônico, tá? Ou o torneamento de perfil, como eu estou fazendo aqui, ó, um determinado perfil. Tá? Além do torneamento externo, eu posso fazer um torneamento interno. Posso fazer o torneamento cilíndrico externo, faceamento interno, posso tornear cônico interno ou tornear perfil interno. Ok? Algumas orientações aqui para trabalhar, recomendações para trabalhar contorno. Então, aprender bem as funções de seus diversos órgãos, seus comandos, né? Manter ele sempre lubrificado, conservar ele limpo e em ordem, compreender completamente o que você vai fazer antes de iniciar a tarefa, ou seja, entender o desenho, observar se o torno está bem equipado, depois trabalhar com prudência de modo ordenado, equipado, ou seja, se você tem todas as ferramentas que você precisa, conserve afiadas as ferramentas de corte, se você estiver trabalhando com ferramentas afiáveis, tá? Você pode trabalhar com ferramentas, por exemplo, como de metal duro, que não são afiáveis, tá? Mas, normalmente, principalmente em manutenção, a gente trabalha com bits e bits é afiável. Execute um corte que possa ser bem suportado pela máquina, pela peça e pela ferramenta, ou seja, não forçar nenhum desses, nem máquina, nem peça, nem a ferramenta. Afiar a ferramenta, de novo ele fala aqui, aprenda a ter responsabilidade, concentre-se no seu trabalho. Nunca deixe a chave de aperto encaixada na placa de castanha. Isso aqui eu vou falar também na parte de prática, né? Por quê? Porque se você ligar o torno com a placa, com a chave na placa, quando ele ligar, ele vai vir para o seu lado. O torno a placa vai girar e vai jogar a placa para o seu lado. Mais ou menos isso aqui. Ele fala um monte de coisa aqui, tá? Mas basicamente é isso aí. Depois a gente vai ver um pouquinho mais, posso passar isso aqui, tem mais coisas, principalmente sobre as partes do torno, um pouquinho mais de detalhes, mas a maioria delas a gente vai ver lá na prática também. A maioria dessas coisas é melhor aprender lá na prática, beleza? Então, a aula era isso, pessoal, hoje, beleza? Um abraço.